Bom, gente, em relação. Então vamos lá, Reinaldo. Se não temos nenhuma pergunta, vamos lá. É, eu falei com vocês, tem algumas situações que são muito controversas. Uma delas é a própria distrofia. Nós vimos ontem uma apresentação muito boa do Vinícius, que falando que o grande problema do tratamento de distrofias é que tem muita recidiva. Não é toda distrofia que tem indicação. A mais comum, e a que eu posso dizer que eu tenho experiência, é com a de Cogan, que é a fingerprint, né, que é uma distrofia da membrana basal, que leva realmente a erosões epiteliais recidivantes, que o resultado é muito bom. Apenas lembrando que, antes a gente cultura, eu não sei se o Arnaldo já teve a oportunidade, mas eu já fiz várias vezes. Você pega um anestésico na lâmpada de fenda, você Eu faz com uma também. agulhinha de Bolinho de insulina, insulina. o que Exato. você faz uma fibrose ali na membrana de Balma ali, você faz uma fibrose ali a membrana basal adere melhor e para de ter aquelas desepitelizações. E agora, com o laser, realmente é melhor, porque frequentemente você trata também alguma ametropia associada. Mas vamos ver esse caso aqui, então. Isso aqui é no canal de Beagle. Você conhece lá, né, Arnaldo? Canal de Beagle. Isso aqui é lá no extremo sul do Ushuaia. Então, vamos lá. Vamos Quem que chamar vai então o apresentar? Rafael para iniciar os trabalhos aí. Rafael Valente. Vamos lá, Rafael. Estou aqui. Caso clínico 61.402. Sexo masculino, mora nos Estados Unidos, 9/1/2020. Encaminhado para PTK devido à distrofia de córnea. Refração: óculos não melhora a visão. +1, -1 a 105, visão de 0,25. +1, -1 a 90, visão de 0,2. Não. Autorrefração, não melhora a acuidade visual. +3, -3,5 a 105, +3, -2 a 141. Conduta: PTK, lente, transplante. Parecendo uma distrofia granular, né? Distrofia granular. É. E aí? Paciente com a visão muito ruim. É curioso que esse paciente mora nos Estados Unidos há muitos anos e uma baixa de visão muito importante e curiosamente, ele nunca procurou tratamento. Quando ele veio ao Brasil, ele procurou para ver o que podia ser feito, porque ele estava achando que a visão dele não estava boa. O que você faria? Um PTK, poria lente de contato ou fazia um transplante de córnea, já que a visão era muito ruim? A lente eu acho que não vai conseguir regularizar, porque não é na superfície o problema, seria um PTK. Alguém faria alguma coisa diferente do Rafael? Alguém quer sugerir um outro tratamento, gente? O O objetivo PTK aqui não é vocês acertarem, o objetivo é vocês desenvolverem um raciocínio clínico. Para isso, vocês têm que participar. ou transplante lamelar, né? Mas PTK eu acho que seria a primeira conduta. Essa Mas distrofia granular provoca tanta acuidade visual tão baixa assim, 0,20, 0,25, 0,20, não tinha que investigar de onde que vem essa baixa acuidade visual, não? não, acho que está bem claro, é Seria só a pela distrofia. distrofia? Com certeza. Lembrando que a distrofia granular, ela não é uma distrofia epitelial, nem subepitelial. Não. Ela atinge É o estromal. estroma, né? Uhum.
Aí eu pergunto vocês, vão para o PTK? Você acha que justificaria lente de contato ou transplante? O que vocês acham? Já que óculos não resolve. Sim. Aí um PTK é mais também. superficial, não? Mas não dá pra tentar a lente primeiro? Só pra gente ter uma ideia Como é de que é? melhora da visão? Tentar uma lente pra gente ver se melhora um pouco a visão antes de partir pro procedimento cirúrgico? A gente sempre deve ter esse raciocínio, né? Às vezes tem umas córneas que aparentemente têm muita opacidade e às vezes uma lente de contato dá alguma melhora. Na verdade, eu acho que eu nem sei se eu fiz teste de lente dessa paciente. Mas vamos em frente aqui. Olha aqui a paquimetria. E aí? 66, 46. Olha a córnea. Córnea fina. Bem fina. Ceratometria 45, 43 e 25, 44, 87 por 43,5. Alguém continuaria com a ideia de fazer um PTK com uma córnea dessa espessura? Complicado, hein? Eu acho muito fino fazer um PTK. Até chegar ao estômago, tem que. É. E ele ainda é hipermétrope, não é? Mas um paciente que tem uma visão de 0,1, 0,2, o fato de usar óculos é um dos menores problemas para ele, né? Uhum. Bom, e aí? Alguém sugere alguma coisa? Bom, gente, O transplante lamelar seria a opção, né? como é que é? O transplante lamelar seria a opção. Lamelar anterior. Bom, vocês mudaram de ideia por causa da espessura da córnea? Assim, se não deve fazer o PTK até o estroma, não sei se está no estroma anterior, estroma médio, as opacidades, mas se não deve fazer o PTK até o estroma suficiente para tirar as opacidades, teria que ser o transplante lamelar. Bom, primeira coisa é o seguinte: parece que a distração é coletiva. Eu já comentei com vocês que a tomografia óptica ela não mede espessura de córnea quando existe opacidade. Eu já comentei isso com vocês. Vocês não podem acreditar numa paquimetria baseada numa tomografia óptica quando você tem opacidade, porque simplesmente você não consegue medir a espessura de córnea. Essa paquimetria aí, ela não é correta, ela não é confiável, porque essa córnea existe uma grande opacidade, consequentemente, você tem que fazer uma paquimetria ultrassônica e não uma tomografia por Scheimpflug ou por ótica, você não vai ter uma medida adequada. Sabendo disso, quando você faz uma paquimetria ultrassônica, olha a espessura da córnea. Córnea bem espessa. 597. Então lembrem disso, gente. Essas coisas vocês não podem esquecer, não. Eu já comentei isso anteriormente. Então, quando você tem uma córnea opaca, a paquimetria do Pentacam, a paquimetria do Orbiscan não são confiáveis. Ela vai medir até na opacidade e pronto. Não vai medir através, porque não passa. Então, só o ultrassom que vai passar. Então, você tem que fazer uma paquimetria ultrassom. Agora, considerando que essa paquimetria é confiável, faria o quê? PTK, uma lente de contato ou um transplante? PTK. Todo mundo de acordo? Sim. Faria um ACT de segmento anterior para ver qual a profundidade dessas distrofia. Perfeito, claro. Como é que você vai fazer, gente, pensar num PTK se você não sabe a espessura dessa opacidade? Se essa córnea, se essa opacidade for muito profunda, você não vai conseguir resolver o problema. Então, veja bem, essa opacidade ela era muito profunda. Observe que foi feito também um teste de lente de contato rígida sem melhora da visão.
E quando a gente fez o OCT e esse paciente tinha uma córnea com as camadas profundas do estroma acometida, eu coloquei para esse paciente, ó, é impossível fazer um polimento da córnea. A possibilidade que o senhor tem é de fazer um DALC, porque no estroma posterior profundo, a córnea não foi acometida. O paciente falou simplesmente que não queria transplante. Bom, então, já que ele não queria transplante, foi tentado um teste de lente de contato, Sim, né? melhor. E o paciente não teve qualquer melhora. Lembrando, então, que é uma distrofia, como distrofia, elas são bilaterais, acomete o estroma e geralmente se manifesta em pacientes mais jovens e, se for muito profunda, o tratamento é transplante de córnea. Tá certo? Então, foi indicado transplante de córnea e eu falei com o paciente, ó, quando você se decidir, nós vamos incluir o senhor no MG transplante. Como ele não morava aqui, provavelmente esse paciente não voltará aqui. Então, o que é que nós podemos concluir desse caso? Rafael. A paquimetria do Orbiscan é ótica. Opacidades não permitem uma medida confiável. O paciente convive com a baixa visual desde a infância, porque nunca cogitou fazer um transplante de córnea. Vive nos Estados Unidos desde criança, mas nunca teve seu problema resolvido porque não lhe apresentaram uma alternativa. Quando o paciente tem a percepção de cuidado, ele muda sua perspectiva em relação ao tratamento indicado. A forma de dar o diagnóstico e de propor um tratamento faz toda a diferença. O fato de ser encaminhado com uma proposta de tratamento a laser, PTK, é muito mais confortável para o paciente, requerendo argumentos adicionais para reformular sua expectativa. Se você não se sente confortável para realizar um tratamento, encaminhe para um especialista na área. Apesar de toda a resistência, pela primeira vez o paciente cogita se submeter ao transplante de córnea. Quando um paciente procura o médico, ele quer que este médico resolva o seu problema. Certo ou errado? O que vocês acham? Depende. Depende da expectativa do paciente do que é resolver o problema. Não, mas quando o paciente procura um médico, ele quer que o objetivo dele é que aquele médico resolva o problema dele? O que vocês acham? Sim. Acho certo. Ou elucidar o diagnóstico, ou saber o que ele quer nessa consulta. Veja bem, bom, esse trabalho aqui, inclusive, foi um trabalho que a gente fez, a primeira autora aqui é a doutora Letícia, e nós fizemos já há algum tempo sobre distrofia policromática posterior da córnea, que é o caso aqui. Bom, mas é o seguinte, respondendo essa pergunta, quando o paciente procura o médico, gente, ele não quer que aquele médico resolva o seu problema, não. Ele quer que o seu problema seja resolvido, seja por aquele médico ou seja por outro. Tá certo? Eu faço essa pergunta há muitos anos, desde a graduação lá nas ciências médicas, e eu cito um exemplo. Quando você está querendo, vamos dizer, você leva o seu carro no mecânico, seu carro está com defeito, você vai levar ele no mecânico, evidente. Mas se você chega no mecânico, o mecânico fala assim, ô patrão, esse problema do seu carro aqui é injeção eletrônica, eu só mexo com o carburador. Mas eu tenho um amigo que é especialista em injeção eletrônica e eu vou ver se ele dá um jeito de resolver esse problema para nós aqui. Pega o telefone e liga para estou com um amigo aqui que está com problema na injeção eletrônica, você pode atender ele aí? Pode receber ele aí agora? Ele está com problema e tal? Ô, meu amigo, ele vai te atender lá agora e tudo. Com quem que você acha que você vai ficar satisfeito? Você vai ficar satisfeito? Esse vai ser seu mecânico de confiança. Porque ele, mesmo não sendo o responsável pela solução, foi aquele que te encaminhou o caminho da solução. E assim é na medicina. Se você não é daquela área, encaminhe para alguém, não deixe o paciente perdido. Ah, não faço, então você procura um médico que faz. Não, não é assim que funciona. Ó, eu não faço, mas eu tenho um colega experiente que faz esse tipo de tratamento, eu vou te encaminhar, vou fazer um relatório, você pode procurar lá em meu nome, tudo e tal e tal. O paciente vai ficar muito satisfeito e provavelmente ele vai voltar em você. Então, guardem isso.
Do mesmo jeito que você procura, você vai num açougue para comprar carne, é porque é açougue que vende carne. Mas você chega lá, você quer uma carne que o cara não tem, e ele te indica um outro açougue, você vai ficar muito feliz com ele. Guardem isso, tá? Bom, então, é um caso que de uma distrofia foi um dos poucos casos que eu selecionei, porque a maioria dos casos que eu já tratei de distrofia foi distrofia de côndilo, tá? Que é a distrofia epitelial, você trata ou com micropuntura mecânica, ou você faz com excimer laser, ou então você ainda pode fazer, eu já fiz também, mas não é tão bom, não é tão eficiente. É com IAG laser. Você pode fazer uma série de disparos com IAG laser também para criar uma fibrose, mas a melhor solução hoje realmente é o excimer, se você principalmente tiver uma miopia associada. Muito bem. Então vamos continuar aqui fazendo exercícios, já que eu não tenho outros casos. Então Reinaldo, vamos lá. Oi? eu quero Comenta para nós, comentar aí a Arnaldo. respeito desse caso, que é muito interessante. Ah, As distrofias maculares, elas normalmente causam uma baixa de acuidade visual importantíssima. Muitas vezes o paciente realmente tem uma qualidade de visão muito ruim. As distrofias granulares, como são esses grãos, essas opacidades são espaçadas na córnea, muitas vezes o paciente ele cursa com uma acuidade visual relativamente boa. E a primeira opção no tratamento dessas distrofias granulares e maculares realmente é um teste de lente de contato. Na grande maioria dos casos, a gente consegue melhorar a qualidade de visão dos pacientes com adaptação ou de uma lente escleral ou de uma lente de apoio corneano. Agora, lembrar também o seguinte, pessoal, o transplante penetrante de córnea, eu já realizei na época que eu fazia muito transplante, há 20, 25 anos atrás, lá na Santa Casa nós realizamos muitos transplantes penetrantes em pacientes com distrofia tanto macular e granular. E o que a gente observava ao longo dos anos é uma recidiva dessas opacidades na córnea doadora, ou seja, é muito comum você fazer um transplante, o resultado inicial ser satisfatório, mas se você continuar acompanhando esse paciente, você vai notar que alguns anos depois ele vai voltar a ter o mesmo problema. Então, levando-se isso em consideração, se você conseguir resolver o problema do seu paciente com uma lente corneana, você, de uma certa maneira, você está salvando a qualidade de visão desse paciente. Como o Reinaldo já comentou, PTK também é uma boa opção e você pode associar o PTK à adaptação de lente de contato, ou seja, faz o PTK, o objetivo do PTK não é remover 100% da opacidade corneana, porque está no estroma, isso é impossível, mas o objetivo do PTK é dar uma melhora na transparência da córnea para que você consiga adaptar uma lente de contato corneana e, com isso, resolver o problema do paciente. Ok? Então é isso, Reinaldo. Vamos passar para o próximo, excelente. então? Boas Vamos observações, Arnaldo. convidar aí a doutora Ana Luísa para apresentar esse próximo caso aí, por favor. Tá aí o prontuário, se vocês quiserem alguma observação adicional sobre o caso. Lembrando, gente, que esses casos são tirados de prontuário e às vezes são casos antigos, eu não tenho todos os detalhes do caso, tá? Se vocês quiserem detalhes que não estão colocados aqui, é só você me falarem que a gente olha no prontuário lá. Então vamos lá, Ana. Vamos lá. 28 anos, feminino, primeira consulta para avaliar cirurgia refrativa. Vem encaminhada por outra pessoa, relata alergia respiratória frequente e prurido ocular frequente também. Usa lente de contato socialmente. Então, de refração recente, menos 5, menos 1,5 a 20, menos 5,5, menos 0,25 a 120. A refração antiga está parecida, né? Menos 5, menos 1 a 20, menos 5, menos 1, 75 a 117. Aqui eu estou Então, colocando isso aqui, Ana, porque é o seguinte: todo paciente que vem para avaliar refrativa, eu repito todos os exames. Mesmo que o paciente não pague, se ele vem com o exame para repetir, eu repito porque eu fico mais confortável. Eu já tive casos de pacientes que veio com exames que não eram do paciente. Às vezes o paciente pede um exame, a funcionária vai lá no topógrafo, no microscópio especular, tal, e pega um exame do primeiro nome do paciente que parece com o nome do paciente lá, e pode ser um homônimo e não ser o exame dele.
eu repito por questão de segurança. E outra coisa que eu sempre faço também é um exame, eu repito o exame. Mesmo que o paciente traga o óculos, que é a correção atual, e traga uma receita mostrando que é um exame recente, eu faço a refração estática, no caso da miopia, porque eu quero ter certeza daquela ametropia que será tratada. Bom, vamos lá. Hum. Aí, a Pio, né? 17, PAC 583, 575. Na topografia, os parâmetros tão bons, mas esse olho esquerdo me chama um pouco a atenção, parece um pouco de assimetria. Eu acho que eu pediria o Pentacam primeiro, porque é uma paciente jovem e a correção, o grau dela não é muito pequeno, né? Uma metropia maior. Antes de pedir o Pentacam, o que, é que você acha que você deve fazer nesse caso, Ana? E avaliar esse quadro de prurido também, né? De alergia respiratória, ver se ela tá coçando, tratar. E suspender a lente também, ver se ela não tá usando lente de contato, né? Suspender e repetir o exame. O Uhum. paciente usa lente de contato, gente, às vezes ele tira a lente para ir fazer o exame. Você pode ter interferência da lente. Então, a primeira coisa é suspender o uso da lente e repetir a topografia. Então, tá aí a topografia após você ter suspenso o uso da lente. Tu continua com Mudou a alguma assimetria, coisa? O né? que, que você acha? Hã? Mudou, mas continua com a assimetria, né? Nos dois olhos. E aí, o que, que você faria? Eu faria o Pentacam primeiro, porque com essa simetria não dá pra você operar de cara. Tá. Então, vamos ver se foi feito Pentacam aqui. Peraí. Tudo bem, assimetria, tá. Persiste a simetria, ok. Tá, então, uma simetria importante, uma alta miopia, então realmente é necessário você complementar a propedêutica, é isso? Então tá Uhum. aí o Pentacam. Alguma coisa que te chama atenção aí? O olho direito também, a gente viu na curvatura que também tem essa simetria menor, né? Mas tem ainda no olho direito, persiste. Deixa eu ver outra coisa. Paquimetria dela. 560. A paquimetria mais Uhum. confiável é a ultrassônica. Ultrassônica. Uhum. Se ela já tinha aqui uma Não era paquimetria ruim, de né? 580, você não precisa se preocupar com a paquimetria do Pentacam, tá? Uhum. Ceratometria também normal, com Tá. asfericidade normal. E, Tá aí os índices, o IHD ele é um pouco alterado por conta da simetria também, né? sim. Hum. O KISA, 28. E a diferença inferior-superior, 1,02. Uhum. Muito normais, né? Tá bom. Pode Aqui passar. agora está o BED, o Beli-Ambrósio. Elevação anterior e posterior tão boas. O PTI, CTPS também normal. O BED também tá bom. A Artmax dela também tá bom, né? 430. Tá bom. Uhum. A diferença do ponto mais fino também tá bom. Olho esquerdo. O olho esquerdo dela, aqui, curvatura tá boa. Ceratometria dela também tá boa. E paquimetria, tranquilo. Tá. Aqui também o IHD pouca coisa alterada. Isso que tá bom, pode passar. Vamos ver o belinho Ambrósio. Elevação anterior e posterior também estão normais. E aí? O PTI também tá dentro do normal, do limite. E o Artmax também tá bom, e BET tá bom. O exame dela tá tranquilo, acho que dá pra operar. Então, gente, esse caso é interessante porque vocês verem uma simetria, na verdade, um bow tie muito assimétrico, né? E que realmente chama atenção. Nos casos assim, principalmente quando você tem uma alta metropia, você tem que complementar a propedêutica. Mas depois que você complementou a propedêutica, está tudo normal,
não há por que não operar. Você observa interessante como é que os índices estão todos normais aqui, mesmo após a cirurgia. Uma ablação bem centrada, né? E o paciente, 3 anos após a cirurgia, mantendo uma topografia estável e a visão de 1. 5 anos após a cirurgia, 1 de visão, a topografia absolutamente estável. Alguém quer discutir alguma coisa sobre esse caso? A topografia é o exame mais importante, mas quando você tem uma topografia suspeita, você tem que complementar a propedêutica. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Muito bem conduzido pela Ana. Acho que isso tá Alguém quer fazer tranquilo. algum comentário? Tranquilo? Tranquilo. Arnaldo, quer comentar alguma coisa? Vamos para frente. Vamos em frente, Reinaldo. A lente Vamos gelatinosa, você gosta de retirar quanto tempo antes, doutor Reinaldo? Veja bem, depende muito se o paciente faz uso prolongado, se dorme com a lente, se a lente que ele está usando está em bom estado. Tem paciente que troca a lente, né, que devia trocar todo mês, troca de 3 em 3, de 4 em 4 meses, ou seja, já tem alguma hipóxia, começa a ter alguma hipóxia epitelial. O tempo depende muito da condição da córnea. Se o paciente usa uma lente de forma disciplinada, você tira a lente aí 2, 3 dias, ela volta ao normal. Ou às vezes nem tem alteração. Quando é uma lente rígida, que você tem já um ORPAD pela lente rígida, você deve esperar mais tempo. Às vezes tem que esperar 15 dias, até 30 dias, dependendo do grau de deformação. Quando você tiver uma topografia confiável, aí você considera, então, que já não tem mais o efeito da lente. Ok. Aqui é o Perfeito. Então, caso 75751, o prontuário. Bom, vamos escolhe alguém, chamar Arnaldo. a Ana Maria Luísa aí para o próximo, por favor. Paciente sexo feminino, 26 anos, veio para avaliação de cirurgia refrativa. Uma miopia estável de menos 1,75 em ambos os olhos, com acuidade visual corrigida de 1. Uma paquimetria ultrassônica de 434 e 444. Está com uma topografia do lado direito, com astigmatismo a favor da regra, e do lado esquerdo também, porém com uma ceratometria um pouquinho mais elevada em ambos os olhos, de 46 aproximadamente nos 2 olhos. Operar ou não operar, Maria Luísa? Operar. Você ficaria Tá tranquila de operar um paciente com uma core de 434 micra? Se bem que você vai tirar ali Você tem 1,75, 1,75? você vai tirar Você vai 25 micra. Isso, Vai ficar mais de 400 micra. sim. Você operaria? Operaria. Alguém não operaria? Uma regularidade aí um pouquinho inferior, mas pouquinho. Você vê pela escala de cores aí. Acho que eu não Alguém operaria não de operaria esse paciente? Eu acho que eu não operaria de cara, não. Eu me incomoda um pouquinho essa topografia dele. Por mais que esteja normal, mas a córnea é fina, né? Então você faria o quê, Ana Luísa? Acho que eu olharia pentacam primeiro. Alguém mais faria um pentacam ou pediria outro exame? Ou já Eu também faria a prefiro cirurgia? pentacam. Lembrar, gente, que você vai tirar 25 micra, que vai ficar aí 410 micra, tá? Bom, vamos ver o que foi feito. Aí tá os cálculos, ó. Vai tirar 26 micra, o estroma residual no PRK vai ficar 408, 418. Se for feito um fentolasic, fica 298, 308. E lembrar que a paquimetria é o critério menos importante para desenvolver uma ectasia. Feitas essas considerações, vocês mudariam de conduta? Se não, por quê?
eu acho nessa topo tão suspeita. Ah, tem uma simetria aí, mas muito pouca. Não me assusta, assim. O que mais me assusta é essa ceratometria um pouquinho acima da média, mas pediria um pentacam só para desencargo da consciência. Lembrando, gente, que quando você fala de uma topografia com ceratometria máxima acima de 47,2, você está falando limite superior. Não é comum uma córnea normal ter uma ceratometria máxima acima de 47,2. Evidentemente, córnea não tratada. Mas vamos em frente, então. Eu acho que justificaria o Pentacam, sim. Sim. Né? Uma córnea com menos de 450 micra, em qualquer circunstância, essa córnea deve ser avaliada para ver o risco desse paciente ter um cone frustro aí, pelo menos. Concordam? Concordo. Então vamos lá. Tem alguma coisa esse Pentacam? Veio com o pentacam do lado direito, o valor do coeficiente está ok. K máximo, sem alterações no pentacam. No olho Olha o olho direito. esquerdo. Olho esquerdo também sem alterações. Os índices. IHD, ok. Lado direito. Ok. Lado direito. 19,26, IHD 0,02 e valor de coeficiente ok. Também ok. Vamos voltar aqui no olho direito. Observe que o KISA 10. percentual, ele está 101. Ah, tá. De 60 a 100 é suspeito, acima de 100 é ceratocone. 101. Mais um índice borderline. No olho esquerdo, o KISA percentual está 92. E o IS é 0,30, normal. Os outros índices todos normais. E agora? Berlim, Ambrósio. Essa progressão paquimétrica está bem alterada, né? Aí está tudo alterado, né, gente? Mostra que esse Esse daí, paciente tem realmente um ceratocone. Agora, é um engraçado que ceratocone não frustro. ter apresentado na elevação posterior, tinha que ter um pouquinho, né? Mas veja bem, Mesmo frustro. o ceratocone, ele pode ou não alterar inicialmente a elevação posterior. Quando ele é muito frustro, muito inicial, às vezes ele ainda não tem alteração da elevação posterior. Outros casos, o frustro você detecta pela elevação posterior. Mas você deve olhar o conjunto da obra. Olha esse arte máximo, 290. É muito alterado. Né? Observe o índice de centramento acima de 1 milímetro. Muito alterado. Olha a progressão paquimétrica que o Cláudio mostrou. Está alterada. Olha o BET. Está alterado. Olha o olho esquerdo. Arte máxima, alterado. Observe que a elevação posterior não foi alterada. Pois é. Certo? Mas você tem um arte máximo alterado, você tem um BED alterado, uma curva de progressão alterada. Ou seja, gente, qual que é a chance de uma córnea dessa descompensar num paciente com 26 anos? Vai tirar 25 micra. É muito pequena. Mas, se descompensar, você vai ter muita dificuldade para justificar a sua conduta. Essa que é a questão. Você está operando uma córnea sabidamente com ceratocone. A chance de descompensar é mínima. Mínima. Se o paciente me convencer, mas eu preciso muito, porque eu sou um atleta profissional, etc, 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 ele vai assinar um termo de responsabilidade, dizendo que ele vai voltar em todos os controles para avaliar a necessidade de fazer um crosslink. Mas, a princípio, se não for uma necessidade muito grande do paciente, realmente melhor é não operar. Se você for fazer... Você falou, a paquimetria é o último fator para levar para a ectasia. Se fosse uma paquimetria um pouquinho mais aumentada, você ficaria mais tranquilo em relação à cirurgia?
Com certeza, com certeza. Que é Mesmo uma sendo córnea assim. que... O que é que nós temos de alterado nessa córnea aqui? Tem a topografia dele é assimétrica, É um que é o bow tie Botaia assimétrico. 1, Tem um bow tie assimétrico. O que mais que tem aqui no índice de a Handelman? idade, que é 1 também, que é 26 A anos, né? idade é 1 também, bow tie é 1. O, índice, Uhum. o limite aqui do leito residual. Aqui é residual stroma bed. Vai Ah, ficar, maior de vai, 300. vai ficar menor que 300 e menor que 450. Então a gente joga ele para 1 também. Idade 1, córnea menor que 510, vai para 2. Correto? Então nós temos 1, 2, 3, 5. 6. Ah, não, aqui é 3. 6. Ou seja, é alto Muito. índice de ectasia, considerando os critérios de Handelman. Agora, do ponto de vista prático, o risco de se descompensar é muito pequeno. Você está tirando 25 micra. Isso é nada. Mas, observe que uma ceratometria acima de 47,2 só por si já levanta uma suspeita muito grande de um ceratocone. Uhum. Ok? Então, eu considerei que, apesar do risco muito baixo, veja bem, o paciente tem 1,75. É um grau muito baixo, né? O paciente teria que me convencer da necessidade da cirurgia. Dificilmente ele me convenceria. Na verdade, ele tem mais a perder do que a ganhar num caso desse. Ok? Ok? Todo mundo de acordo? Ô, Maria Luísa, você concorda com a conclusão do caso? Concordo totalmente. Então tá. Bom, alguém mais quer fazer algum comentário sobre esse caso? Reinaldo, só complementando aí, um paciente de 26 anos, com esses índices alterados, aumento de curvatura inferior, realmente o bom senso nos indica que esse paciente não deve ser operado. Isso não quer dizer que esse paciente não possa ser acompanhado ao longo dos anos, e se daqui a o paciente está com 29, 30 anos, a ectasia está estável, o grau não mudou, continua lá menos 1,75 esférico, sem componente de astigmatismo, eventualmente ele poderá até ser operado. Mas nessa fase aí, o melhor realmente é aguardar mesmo. Cláudio Cury está online. Boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal. Diga aí seus Boa comentários, noite, por Cláudio. favor. Agora, Outro... Arnaldo, só fazendo só uma observação, só em cima da sua observação. Se esse paciente resolveu, vamos acompanhá-lo por vários anos. Está com 26, Isso. 10 anos, está com 36 anos. Vai se compensar? Aí já Não não dá vai. mais. Mas Aí não será que dá vale a mais. pena operar? Não é? Com menos Então, na realidade, o paciente com 36 anos, a refração de menos 1,5, menos 1,75, está de bom tamanho. Né? não deve ser operado, né? Você vai não deve atrapalhar ser a vida operado, dele. com certeza. Então, é um paciente que nem se esperar, depois vai valer a pena operar. Muito bem. Mas se Cláudio, você com quer fazer 30 um comentário? anos, Hã? o Reinaldo, com 30 anos, está lá o refração, tomografia estável, refração estável. Com 30 anos eu operaria ele. Agora com 26, realmente não. Ele tá com o índice E com Handelman em 36 5. também não. Você veja bem, se você operar ele com 30, ele vai perder um ponto aqui, vai ficar 0. Mas o Boltar é simétrico, o leito residual menor e uma córnea muito fina, ele vai continuar com índice de 5. Quer dizer, teoricamente, é um caso de alto risco, apesar da possibilidade de ectasia ser muito baixo. Mesmo agora, com eu 26 operaria anos, é muito se baixo. ele tiver realmente uma necessidade muito grande de uma cirurgia. Uma miopia de 1,5 graus, às vezes dá para levar tranquilamente. Aí você pode, né, colocar a possibilidade de fazer um crosslink e tudo, mas já começa a não ser aqueles casos que a gente deve fazer no início. Certo? Com certeza. Bom, Cláudio, você quer fazer algum comentário? Com o nosso raciocínio? Como é que é? Sim. Vai em frente, Cláudio. Pois é o seguinte. Outro dia nós tivemos um grupo aí que a gente estava numa discussão exatamente sobre esse tipo de paciente,
O Renato Ambrosio entrou e me perguntou algumas coisas e tal, e teve gente que falou que não teria problema, que muito pouca ablação e a chance de desenvolver o cone, né, efetivamente desenvolver o cone. É, a minha conclusão foi muito simples para a turma lá, falou assim, eu não opero. E aí o cara falou assim, eu opero. Eu falei, mandarei os meus casos para você. Tá certo. É, Esses o- casos borderline, eu não quero dor de cabeça, para que eu vou arriscar meu CRM? eu acho que o perfil do médico fala muito, né? Como eu recebo muito caso complicado, essa semana mesmo eu recebi uma ectasia muito grave, operado por um cirurgião extremamente experiente. Mas são colegas que às vezes são muito valentes. Eu diria que eu não tenho essa valentia toda, não. Então, é, esse caso, então, eu contraindiquei a cirurgia. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre esse caso ou vamos para frente? Então, vamos em frente, Renato. Vamos convidar aqui o doutor Hadi para apresentar Aqui o está o próximo prontuário, caso. se alguém quiser mais alguma informação sobre o caso. Vamos lá. Paciente feminina, de 45 anos, jornalista, valoriza muito a visão para perto. A refração, -6 a -0,75 a 170, com a acuidade de 1. Olho esquerdo, -6 a 0,75, no eixo de 180, com a acuidade de 1. Uma PAC de 567 a hora. Operar ou não? Vamos lá. Olho direito na topo, uma simetria inferior, igual no Gente, olho esquerdo. isso não é uma simetria inferior, gente. Vamos Não, ler não é a não, 41, topografia 42. direito. Só fui pelo olho, só fui pela cor, Isso é um verdade. Boltai assimétrico. Boltai assimétrico é totalmente diferente de uma simetria inferior. Uma simetria inferior já é uma córnea alterada. Um Boltai assimétrico é uma córnea com uma suspeita. Isso faz uma diferença muito grande. Olha nos critérios de Handelman. Olha aqui. Olha aqui. A simetria inferior é 3. Boltai assimétrico é 1. Isso aqui é um Boltai assimétrico. Isso aqui é um Boltai assimétrico. Se não tivesse essa parte superior, você poderia dizer que era uma simetria inferior, que já é um fator de risco muito maior do que o Boltai assimétrico. Então, vamos falar um português correto aí para a gente poder falar a mesma língua. Continua, Rafael. Então vamos lá, um Boltai assimétrico em ambos os olhos. Perfeito. Operar ou não? Eu complementaria com o Pentacam pela altura da metropia, de -6. Perfeito. Vamos lá, olho direito. 98. Ok. Sim, Para frente. pode. Quando a gente não comenta nada do exame, é porque está normal. Se tiver qualquer índice alterado, a gente discute o índice. Ô, doutor Renan, Pois não? tem um fator aí que me chama a atenção, eu queria a sua opinião, do Pois doutor não. Arnaldo também. Um paciente com -6, eu sei que é uma baixa ordem, né? Não é de alta ordem. Certo. Mas uma asfericidade de -0,11, -0,7, me parece estranho, não parece, não? Eu esperaria E aí? algo mais. 007, né? É, Verdade. É. foi o que me chamou a 011, 0. atenção. Não, tá certo. A gente tem que lembrar que quando você faz uma ablação central para corrigir miopia, você vai aumentar a sericidade. Então, você pode ter, às vezes, até uma esfericidade positiva, o que indica que você está induzindo aberração esférica. Então, isso tudo tem que ser considerado, porque altas ablações, gente, já foi a época que a gente fazia. Hoje você tem que selecionar muitos pacientes avaliando a sua profissão e a sua exigência visual. Porque um paciente com aberração de alta ordem induzida é um paciente insatisfeito. E aí, Rafael, mais alguma alteração aí? Só um instante. Não. PTA,
PTI normal, né? BED normal, Sim, paquimetria, arte máximo, IT também. E agora? Olho esquerdo. também normal. Ok. Então nós estamos na seguinte situação. Temos um Pentacan normal, temos um bow tie visivelmente assimétrico e uma alta miopia. E agora? Esperaria ou não? Eu operaria. Alguém não operaria esse paciente? Tem algum fellow tem alguma opinião aí diferente antes de eu falar alguma coisa? Estou vendo aqui, profissão, jornalista, valoriza muito a visão de perto, tem 45 anos. É, tem que pensar muito se operar e o tanto que você vai tirar. E se é os dois Perfeito. olhos, né? Se faz báscula ou não. Perfeito. Eu deixei essa observação lá, que o Cláudio foi observador, exatamente porque, gente, o paciente, ele não está querendo hemetropia, não. Ele quer continuar enxergando bem de perto. Porque o indivíduo que tem 6 de miopia, ele chega o livro pertinho do nariz e ele lê muito bem. Ele não precisa de óculos para trabalhar. E aí, operamos ou não operamos? Bom, indicação da cirurgia tem, mas aí testa a báscula para ela antes, vê se ela vai adaptar e explica a situação. Mas primeiro testa, né, antes de fazer. Perfeito. Como a Então a lente gente libera tem ela, que. Perfeito. Então é isso que você falou, Rafael. Ele aceita básico? Não. Então, não operar. é porque não vai suprir a Aceita a expectativa. báscula? Sim. Mas você vai saber se ele aceita ou não aceita é com o teste de lente. Não faça a báscula no gris, não, porque é uma situação totalmente artificial. Então, não aceitou báscula? Fora tiro de questão. Pode falar com ele que não tem indicação de cirurgia. Aceita báscula? Sim. Uma terceira alternativa, qual que seria, rapaz? Cirúrgico ou não cirúrgico? Pode ser lente, né? Você que sabe. Esses pacientes, esse aqui não consta nada de lente. Mas existe uma opção que eu já fiz várias vezes e que é discutida com o paciente, que é você fazer uma hipocorreção bilateral planejada. Eu me lembro de um médico pediatra, ele era um médico baixinho, tinha uma miopia muito alta, acho que era 7 ou 8 de miopia, e ele falou comigo assim, ô Reinaldo, eu quero operar porque os meninos ficam assustados comigo, eu fico parecendo um ET. Eu chego a perder com aquele óculos fundo de garrafa, os meninos assustam comigo. Se eu conseguisse trabalhar sem óculos, já estava muito bom. Usar um óculos só para poder dirigir, estava bom. O que eu fiz? Eu deixei ele com -2 em ambos os olhos e passei um óculos depois de -2 para ele. Ele ficou feliz demais de trabalhar sem óculos. Então, tudo, gente, é avaliar a necessidade, a expectativa do paciente. Tá certo? Então, você aceita a báscula, então, ele aceitou a báscula, então, foi feito o tratamento. Você observa que foi retirado 4 no olho direito e 5,5 no esquerdo. Com 60 dias, o paciente estava com 0,8 e Ager 1 sem correção e muito satisfeito. Tá certo? Então, olhe de novo. Vão operar todo mundo? Não. Aceita básico? Não. Não opera. Aceita básico? Sim. Você pode operar. Desde que ele aceitou a base, você fornece para ele um teste de lente, hipocorrigir no olho não dominante, e ver se ele aceita, se trabalha bem, se ele consegue ter a vida normal dele. Se ele conseguir, ele vai ficar satisfeito. Se não ficar satisfeito, passa para ele um óculos, uma lente de contato, o que seja, e pronto. Então, é um caso relativamente simples, mas que por esse voltar esse método e pela necessidade do paciente de visão de perto, se torna um caso um pouco mais desafiador. Mas foi conduzido dessa forma e o paciente ficou muito satisfeito.
Doutor Alguém Reinaldo, quer fazer algum comentário sobre esse caso? eu quero fazer uma pergunta. Pois não? Como aqui, né, que eu conheço, que é a pessoa que tem mais experiência com ortoceratologia é o senhor, esse paciente, para fazer uma hipocorreção nele, a gente conseguiria fazer com a orto? Claro, seria ótimo. É, a gente pode corrigir até 6. Astigmatismo baixo, a gente consegue corrigir. Até 0,75, assim a gente consegue. Então, Né? seria uma opção também. A gente nunca pode esquecer da ortoceratologia se o paciente, por exemplo, é um paciente resistente à cirurgia. Se o paciente fala que não quer operar, que ele tem medo, aquela coisa toda, você dá para ele a alternativa da ortoceratologia. E fazer uma báscula com a ortoceratologia também é excelente. E você sabe o que é mais legal? É que dependendo da visão de perto, você pode ajustar o grau de hipocorreção. Se o paciente quer uma visão mais longe, você fala com ele para tirar a lente de contato em dias alternados, não usar toda noite. Você pode até tirar de 2, usar de 2 em 2 dias. Você vai ter perda de efeito e você vai afastar a distância focal para perto. Eu quero Exato. chegar mais perto. Use mais frequente, mais tempo. Coloca a lente de ortoceratologia mais cedo antes de dormir e tira o mais tarde possível. Você vai ter um efeito adicional. Ok? E você ainda pode ir ajustando isso com a idade do paciente. Com certeza. Com certeza. A presbiopia vai avançando, você vai reduzindo o tempo de uso da lente. Muito bem, gente. Vamos para o próximo caso. Arnaldo, você quer comentar alguma coisa? Não, eu concordo 100% com você, Reinaldo. Então vamos Vamos, para vamos frente. voltar agora para o Rafael Valente. Está aí o prontuário. Vamos ver o que é esse caso aqui. Vamos lá. Esse é paciente do Dr. Rafael Raad. Deixa o Raad mesmo comentar esse caso, porque ele conhece bem esse caso. Perfeito. Então vamos lá. Eu acho que esse caso você já até apresentou aqui há umas 2 semanas. Já? Aham. É o do Cortes, Olha né? aqui, ó. Observe que estão os a exames gente apresentou. todos normais, né, Rafael? Aham. Um boltai simétrico, ortogonal, tudo normal. Pentacan normal, tudo normal. Olha pra você ver que bacana. Operar ou não operar? O Bom, grande nesse caso... problema desculpa, pode falar. é o seguinte: você pega um paciente com 19 anos, e se essa miopia desse paciente está progredindo, já tem uma alta miopia, ele vai voltar daqui a um tempo, daqui a 1, 2 anos, insatisfeito, e muitas vezes você não vai poder fazer mais nada, porque ele já não tem uma córnea muito espessa. Tá certo? E adaptar uma lente, às vezes, numa córnea oblada é mais difícil que numa córnea virgem. Então, esse paciente não foi operado exclusivamente pela idade. Ia tirar 135 micra. Você observa que, na verdade, que tem um erro aqui. Ele tem mais de 8. Então, seria 2,35, né? Então, quer dizer, não justifica operar um paciente tão jovem, o risco de evolução e o risco de ectasia é maior em pacientes jovens submetidos a altas ablações. Então, é um paciente que está normal, mas as condições de idade e alta miopia não justificam. Vocês observam que, inclusive, o COV está normal. Totalmente normal. Olha o TBI dele, muito normal. Tá? Então, qual que é a orientação? Daqui a alguns anos, provavelmente você vai poder operar. Você manter esse paciente fazendo um controle periódico, aumenta a confiança dele, melhora a relação médico-paciente e fala com ele, futuramente você vai poder operar, mas ainda está muito novo. Foi isso que foi conversado, não foi, Rafa? Sim, exatamente. Tá bom. Esse paciente ele tem uma córnea também bem plana, hein? Hã? Eu estava reparando isso. 39, Perfeito. né? 39. Perfeito, perfeito. Uma córnea dessa aqui, a gente tira mais ou menos 70%. 7,6, 4. Vai aplanar uns 4 dioptrias. Ele vai para 35 dioptrias. E não é assim o problema, sabe o que é, gente? É quando você tem uma córnea de 45, você leva para 35. Aí você induz aberração demais. Mas não é só a quantidade que fica de ceratometria, mas é a diferença entre o pré e o pós. Isso é que induz muita aberração. E um paciente também muito jovem para uma lente fáscica, né?
Como é que é? Seria um paciente muito jovem para uma lente fásica? Ah, eu acho que sim, porque você pensa bem, será que esse olho vai tolerar? Aí sabe que tem alguma perda de endotélio. Assim, com 19 anos, vai fazer essa lente em 50 anos, 40 anos, sei lá. Eu não me sinto muito confortável. Porque sabe o que acontece? Esses pacientes, muitas vezes, eles não voltam. Porque se eles voltassem regularmente, você ia fazer uma microscopia especular e acompanhando no mesmo aparelho. Como é que ele some? Quando começa a ter um problema, e às vezes pode ter alergia, começa a coçar o olho e tal. Quando começa a ter edema de córnea, volta. Quando volta, já está com o endotélio todo lesado. Aí você está com um problemão causado pela lente que você colocou. Uhum. Muito bem. Doutor Então, Nivaldo, vamos rapidinho, lá, só uma então. última coisa. Continua o Rafael, então, que ia falar primeiro, o Rafael Valente, né? Eu Vamos lá. só queria fazer uma pergunta desse caso anterior, uma última pergunta aqui. Claro, vamos perguntar à vontade. Essa paciente, então, os exames ficaram todos borderline ou sem alteração, então podia operar, a gente decidiu postergar por conta da idade e a possível progressão. Se a Perfeito. paciente insistisse em operar sabendo que poderia progredir, porque realmente é péssimo, o paciente com um equivalente esférico aí de quase 8, ela acorda, tem que botar um óculos no rosto, senão não faz nada, não levanta da cama. Você vai falar, não, eu quero operar mesmo sabendo que daqui a 5, 10 anos a miopia pode voltar a uma parte. Você operaria? Veja bem, eu ia conversar com o paciente e com a família. Paciente jovem, mesmo maior de idade, hoje a adolescência não acaba com 18 anos, a adolescência hoje é com 30. Ele não sai de casa, vai ficar naquela coisa lá, aquele. Então, o que acontece? Alguém está cuidando desse jovem. Provavelmente ele está sendo dependente de alguém. Então, eu chamaria a família. Ele teria que me convencer. Como que ele me convenceria? Por exemplo, a necessidade de fazer seguir carreira militar, uma coisa desse tipo. Você pede os pais para colocar de próprio punho que autoriza a cirurgia, sabendo que há a possibilidade de progressão da miopia, sabendo que há a possibilidade de complicações pela idade, que é muito jovem, pelo grau que é muito alto, e que necessita, ele se compromete a fazer controles periódicos. Quando você coloca dessa forma, só se o paciente realmente precisar muito que o pai vai assinar. Se assinar, aí eu opero. Mas sabendo que esse paciente provavelmente vai voltar a usar óculos. Mas ele vai realizar o sonho dele. E isso só tem nessa época para realizar. Ele tem contraindicação? O que ele tem ali é o risco de uma progressão. Mas os exames dele são todos normais, inclusive a biomecânica. Então, quer dizer, você tem respaldo, não existe uma contraindicação. Existe um cuidado, porque a córnea dele é muito normal. A topografia é muito normal. Ok? Ok. Bom, então vamos para frente. Quem vai falar agora? É o Rafael, né? Então tá aí o Eu. prontuário. Sexo feminino, 37 anos, veio para avaliação de cirurgia refrativa. Atualmente intolerante às lentes de contato gelatinosas. Usou escleral sem boa adaptação. Correção atual, menos 2, eixo de 8. Menos 2,5, menos 2, eixo de 8. Não falou a acuidade visual com essa correção, mas acredito que 1, né? Ah, é um. Estática, menos 2 a 15. Menos 2,5, menos 2 a 10. Topografia. Boltai assimétrico. Ceratometria normal. Nos dois olhos o Boltai é um pouco assimétrico inferiormente. Quantos anos mesmo? 37. 37. Hum, Cadê a paquimetria dela? Tem? Deixa eu ver aqui. Acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Ah lá. Ah, ali, 495. Vai tirar uns Mas aqui nós estamos falando de 4 3 de... dioptrias e 4,5, né? Vai tirar 60 micra. Vai ficar 430 micra. Tá ok.
Olha, pela simetria, principalmente do olho esquerdo, mas se bem que é bem baixinho. Não, dá para operar, sim. 37 anos, uma serotometria baixa, dá para operar. Alguém não operaria esse paciente? Se Tem não que ver se operaria, ela, por quê? Hã? tem que ver só se ela fez a topografia sem o uso das lentes anteriormente, né? Uhum. Sabe um negócio que me chama a atenção nesse olho esquerdo aí? Hum. Essa asfericidade aí, parece que eu não sei se esse STIP é ao quadrado, é uma representatividade da asfericidade desse olho esquerdo. A nossa felicidade é quando Ah, você pega a, a asfericidade ao quadrado, é igual a menos asfericidade. e você vê no olho Então, direito é 0,30 não, direito é menos 0,91, menos, tá, e no outro, menos 0,41. é, não estaria alterado nos dois? Eu fiquei Oi? na dúvida agora. Como é que é? Não, não está alterado? Não, não, nunca Tá. operou. Ele usava lente de contato e Não, atualmente alterado. ele voltou querendo operar, porque ele falou que não estava mais conseguindo usar lente de contato. Ele usava lente de contato gelatinova. Tentou lente escleral, também não adaptou. E agora? Operamos ou não operamos esse paciente? Alguém quer fazer algum comentário aí? Então, Rafael, o que, é que você faria? Operaria? Eu operaria. Doutor Então, vamos ver o que, é que Reinaldo, foi você já feito. falou muito da questão da. Quando. Eu sei que aí não é um astigmatismo a favor da regra, mas está bem no limite aí de 20 graus. Não sei se isso daí você conta em cima do muro também, né? Mas é uma observação válida. Mas 20, 170, 165, 15, tá ainda a Eu tô gente falando mais no lado considera. esquerdo aí, É. de 20 e 110. Agora, o que me preocupou mais nesse caso foi realmente a paquimetria. Gente, uma paquimetria abaixo de 500 micra não é normal, ou pelo menos não é comum. Pode até ser normal, como uma topografia, uma paquimetria acima de 580 também não é comum, mas pode ser normal. Pode ser um edema de córnea também. Então, eu acho que quando a gente tem uma córnea mais fina, a gente deve aprofundar a propedêutica. E essa córnea, a topografia, realmente ela não me preocupou, não. A topografia, eu achei ela não tinha assim grandes preocupações, nada assim que preocupou. Não está assimétrico, mas não vi nada assim de importante. O que me chamou a atenção foi exatamente o fato de ter uma córnea mais fina. Então tá aí o Pentacam, confirmando lá aquela simetria inferior, tá vendo? Mas você observa o seguinte, mapa de cor leva a gente a induzir um erro. Observa que superiormente é 42, inferiormente 42 e 30. Olha a diferença de cor. Porque as cores variam pouco, os números variam muito. Então, a cor, na verdade, ela atrapalha mais do que ajuda. E aí? Normal? Rafael, para frente? As felicidades aqui, menos 0,52. Aqui deu menos 0. Quanto? Ali deu menos 0,91. E o outro deu menos 0,41. Alguma coisa diferente nesse Pentacam? Rafael, tá aí? Cadê o Rafael? Eu tava no mudo, desculpa. Agora que eu percebi. Tá bom. Então, Rafael, o que você acha desse Pentacam? Acho um Pentacam relativamente normal. Me chama um pouco a atenção essa elevação posterior aqui. Então, vamos ver os outros mapas? Esse mapa aqui não é o melhor para você ver a elevação posterior. O ideal é Sim. aquele que você tira os 3,5 milímetros centrais
que é a elevação posterior otimizada. Aquele é mais sensível, tá? Perfeito. Olha o olho esquerdo. Esfericidade normal. Tá tudo normal. Olha os mapas, os Vamos ver. índices. Kisa 4,6, tá bom. IS 0,39. Aqui vocês Ok. observam, gente, que pelo mapa de espessura corneano, a gente começa a ver que essa córnea não é uma córnea alterada. O que você observa é que na periferia também, essa córnea não é uma córnea muito espessa. Ou seja, é uma córnea difusamente fina. Observa como é que vai engrossando muito lentamente. Aqui é 580, depois 530, 500, 495. Quando ela tem só essa parte central amarela, significa que houve um afinamento abrupto em relação ao centro. Isso não é normal. Ok? Vamos ver o outro. A mesma coisa no outro. Também você observa que tem um afinamento da córnea, ele é progressivo, não é súbito. O progressivo é o fisiológico. Toda a córnea ela vai em direção ao centro, vai afinando, mas de forma progressiva e lenta. Aqui o Kisa normal, IS normal. Alguma outra coisa aí, Rafael? Não, tudo normal. Pode passar. Então vamos lá. Aqui, elevação posterior. Nos 3 milímetros centrais já pega um pouco daquela elevação posterior que a gente tinha Sim, falado. já tem aqui alguma alteração. Aqui tem Mais 13, né? 17, mais 13 13, aqui já é 14. uma elevação um pouco já meio suspeita, né? Uhum. O restante dos índices. Você viu alguma coisa? Não, arte máximo bom. Elevação anterior, posterior. PAC ponto mais fino. Distância ponto mais fino. Não, tudo ok. O restante. O olho esquerdo é mais normal. Elevação posterior boa. Os índices normais também. Então tá aí. Então agora nós temos aí uma córnea fina, um paciente com 37 anos, intolerante à lente, querendo operar. Operar ou não operar, Rafa? Olha, o único índice que a gente achou alterado foi essa elevação posterior no olho direito. Com o restante todo normal. O paciente já com 37 anos, que a córnea já não vai modificar tanto, eu acho que daria para operar. Alguém não operaria esse paciente? Vamos ver o que foi feito. Está aí o Handelman. Handelman desse paciente. Voltar assimétrico, 1. Leito residual ficaria entre 299 e 300, né? Na verdade, ficaria pelo nosso cálculo 435. Mas é porque é para o LASIK o Handelman, né? É. Então, tiraria aqui 120, 350. Daria mais ou menos uns 290 mesmo. Então, mais um. Idade, nenhum. PAC, 2. Então, 1, 2, 3, 4. Ela teria 3 a 4 pontos, dependendo do leito residual. Uhum. Seria um risco de Lembrando, moderado. gente, que esse índice de Handelman é para LASIK. Ele Uhum. não foi determinado para PRK. Mas, com certeza, o risco de ectasia em relação ao PRK é menor. Quanto menor, a gente não sabe. Mas deve ser significativamente menor, porque 97% das ectasias são com LASIK. Apenas 3% são com PRK. Considerando o conjunto da obra, que é como a gente deve avaliar a situação, desde o paciente, desde os hábitos, da profissão, da idade, até a córnea, até os valores da córnea. Operamos ou não operamos, Rafa? Opera. Alguém não operaria? Então vamos ver o que foi feito. Cortes. Eu resolvi pedir um Corvis. Por quê? Porque se eu peço um exame,
como o Handelman, se eu faço o cálculo, eu tenho que acreditar naquilo. Então, já que aquele veio meio suspeito, vamos aprofundar a propedêutica. Como é que está o Corves aí? O CBI está um pouco alterado, o BED é normal, que a gente já tinha visto, e o TBI, TBI aparece até aqui embaixo. O TBI suspeito. Uma córnea que tem alguma alteração biomecânica, né? Pelo menos inicial. Quando a gente tem um ceratocone, gente, o TBI vai lá para cima, lá para o 1. Né? Abaixo de meio é considerado a biometria dentro da normalidade. Quanto menor abaixo de meio, melhor. Olha aqui o olho esquerdo, que nós tínhamos visto também que tinha índices menos alterados. Isso, a esquerda está bem mais normal. Bem normal, né? E agora, como é que ficamos na situação? Operar ou não operar? Eu acho que a gente entra naquela situação de conversar com a paciente. O paciente já está intolerante à lente, não quer usar óculos. Ela tem que estar ciente do risco de ter que fazer um crosslinking depois, principalmente do olho direito. Sim, é Se ela conversar, é topar. orientar o paciente, né? Exatamente. Olha como é que vocês já estão raciocinando de uma forma correta. Então vamos lá. Avaliar perfil, se aceita um risco baixo, se aceita básico, profissão. Se for favorável, operar. Caso contrário, não operar. Ok? Perfeito. Perfil favorável, aceita um baixo risco, aceita a báscula. Então, foi feito, então, aqui aos cálculos aqui, ó. Vai ficar 435 no olho direito, 442 no olho esquerdo. E aqui, ó, o principal risco é uma topografia suspeita. Nossa topografia não é suspeita. A profundidade de ablação é muito baixa. A idade, muito boa. Então, o índice mais alterado é o que menos é relevante no risco de ectasia. Então, foi feita, então, uma báscula no olho esquerdo, que era o olho dominante, e o paciente foi feito um PRK. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? A gente tem que justificar para nós mesmos, caso alguém questione, a nossa conduta. Se você justifica cientificamente a sua conduta, o resultado pode até não ser o esperado, mas você está fundamentado na sua conduta. Tá certo? Então, alguém quer comentar alguma coisa sobre esse caso? Um caso bem desafiador, né? E aí, gente? Algum comentário? Cláudio? Reinaldo, Ah, na realidade, a báscula está muito bem indicada, paciente com 37 anos, já usou lente, está intolerante, então, muito bem indicada a cirurgia. E realmente, nessa idade, o mais sensato é fazer uma monovisão mesmo, porque você eventualmente hipercorrige essa paciente, ela não vai gostar do resultado. Então, realmente, a báscula aí está bem indicada e muito resolvido o bem. problema da paciente. Cláudio, você quer fazer algum comentário? O comentário seria, basicamente, foi uma coisa que a gente viu no Pentacan Day outro dia, lá com o Renato Ambrosio, o doutor Arnaldo estava lá, e ele fala da córnea uniformemente fina, que ela não é necessariamente uma córnea ectásica, frágil, nada disso, ela só é fina. Foi o que nós comentamos aqui, ó. É, Olha aqui. É o que eu comentei com exatamente. vocês sobre o. Olha aqui. Só reforçando. Tá vendo? Olha aqui. Quando você tem uma córnea patológica, você tem uma área fina só na área de 3 milímetros. E geralmente descentrada. Por isso que a paquimetria é o fator menos importante. Porque é importante não é a paquimetria absoluta, mas o mapa paquimétrico. Que é, que Exato. é, que é, que é quantificado pelo PTI. Córnea fina não é sinônimo de córnea patológica. Você Claro que pode ter não. uma córnea fina Eu cito um absolutamente normal. exemplo, gente, de uma árvore. Você tem uma árvore. Vamos ver se vocês conseguem
Vocês estão vendo esse desenho aqui? Não está dando para ver, Reinaldo, porque Olha aqui, você tá tem que vendo? Não? desabilitar esse fundo aí. Oi? Ah, Você tem tá, que não sei como é que faz desabilitar isso aqui esse agora, fundo. não. Bom, mas eu fiz o seguinte, o desenho de uma árvore uniformemente fina e uma árvore com um tronco bem grosso, onde você fez com um machado, você tirou uma cunha de um lado e do outro. A parte não cortada, ela é mais grossa do que aquela árvore fina. Agora, qual árvore que tem mais chance de romper, de quebrar? Provavelmente essa que você tirou, mesmo deixando a parte íntegra mais fina, porque ela era grossa, precisava ser grossa para se manter estável. A outra, a biomecânica dela é tão estável que mesmo fina, ela verga, mas não quebra. Ok? Bom, Perfeito. vamos lá, mais um casinho Tem então. mais um caso aí, Reinaldo? Vamos chamar, Vamos lá. então, a doutora Maria Luísa para apresentar esse próximo caso aí, por favor. Paciente sexo masculino, 21 anos, com a refração de 2022, menos 6 com menos 2 a 180, com menos 7,5, menos 1,5 a 180, com uma refração estática, ali era a correção atual, com menos 6 com menos 2 a 180, com cuidado visual de 1, com menos 7 a menos 1,5 a 180, com cuidado visual de 1 também. A bio, nada de nota, com uma PAC ultrassônica de 550 em ambos os olhos. Tem uma topografia simétrica em ambos os olhos. Botar esse métrico ortogonal em ambos os olhos. A aquário é muito normal. E Linda. você observa que a refração que ela veio, 7,5. A refração estática era até menor um pouco. Eu sempre repito. E vou acreditar naquela refração que eu fiz. Porque muitos colegas têm o mau hábito de receitar a autorrefração. Isso é um negócio meio... né? Não faz sentido. Então vamos lá. Topografia normal. Tá bom? Vamos para frente. Por que pedir um pentacam nesse caso, Maria Luísa? Uma ametropia alta aí, né? Em jovem. Isso. Eu já falei com vocês que essa combinação jovem com alta miopia é uma combinação o quê? Explosiva. Tem tudo para dar errado. Vai ser uma profundidade de ablação alta, tá certo? Uma ametropia alta e uma idade baixa. São 3 fatores de risco importantes. Quer dizer, pelo Deve menos ablar mais relevantes. em média umas 100 micras aí, né? Bom, você vai tirar 8 dioptrias, né? Isso. 8 vezes 15. 5 vezes 8, 40, 5 vezes 4, dá 90 dioptrias, né? Não, Você coloca 15 ou 12 a cada dioptria? Você 15 ou eu considero 15 pelo a zona ótica de 6,5. 120, então. Bom, e aí? Operar ou não operar? Pentacam. Valor do coeficiente, ok. Esse é pentacam e tá tudo bem? Sim. Essa elevação posterior. Olha os índices aí, estão bons? Calma aí, HDI, ok. Kisas, ok, lado direito. Ok. Sem alterações também no lado esquerdo. 4 mapas refrativos. Não entendi. O que é? Sem alterações nesses 4 mapas Tá, refrativos aí. perfeito. Kisa Ok. semelhante. Lado direito e Que é? lado esquerdo. O Kisa está até semelhante no lado direito quanto no lado esquerdo. É. Deixa eu ver aqui. É. Um é 55, o outro 51. Tá, muito normal, né? Uhum. E aí?
Vê alguma coisa preocupante aí? Não visualizo. E agora? Agora que chegou a questão. Paciente de 21 anos, menos 6 com menos 2, menos 7 com menos 1,5, refração estável desde 2022, uma córnea bem espessa, uma topografia normal e um pentacan normal. Operar ou não operar? Não vejo contraindicação. Ele foi fazer cirurgia, ele foi para avaliação de cirurgia refrativa. Sim. Como nós não indicamos cirurgia refrativa para quem não veio para cirurgia refrativa, todo paciente que a gente discute aqui é porque ele veio para cirurgia refrativa. Certo. O que é que nós vamos fazer? Operar ou não operar? Operar. Operar. Olha que legal. Pentacan normal, topografia normal. Mas é um paciente jovem, é uma miopia alta. É o tipo do caso, gente, que o Corvis é fundamental. Certo? Esses casos de alta miopia em jovem, os Corvis é indispensável. Como é que está o Corvis desse paciente? Não estou conseguindo visualizar aqui no meu computador. O CBI, que é menos importante, está 0,27, 0,28, e o TBI, que é o mais importante, está 0,20. Ou seja, abaixo de 0,50. O olho esquerdo, olha para você ver, 0,02. O CBI, que é o índice biomecânico do Corvis, está 0,35. O BED aqui, o Pentacan, como estava normal, está abaixo de 1, né? De 1,6 ali, que é considerado normal. Então, nós estamos nessa situação. Pentacan normal, Corvis. topografia normal, Corvis normal. Mas é um paciente que é muito jovem e tem uma alta miopia. E tem uma topografia, uma paquimetria muito boa. Operamos ou não operamos? Tudo normal? Oi? Tudo normal? Tudo normal. Operar. Vai. Então, tá aí o Corvis. Tá aí o Corvis novamente. Paquimetria, tudo normal. Quando a gente faz o Handelman, a idade pega, né, gente? Paciente jovem é uma é problemático por vários motivos. Primeiro, porque uma ectasia muda a vida de uma pessoa. Muitas profissões deixam de ser viáveis num paciente que tem um ceratocone induzido. Então, gente, eu falo com vocês sempre o seguinte, essa combinação jovem com alta miopia é uma combinação explosiva. Eu pego muito caso com ectasia de paciente operado há 20 anos. Só que a ectasia não evoluiu, mas o paciente volta depois reclamando que ficou enxergando bem durante um tempo, depois a visão ficou ruim de novo e hoje a visão está ruim, inclusive com óculos. Então, quando você pega o Handelman, olha como é só a idade, já é um fator muito complicado. Agora, observa, com 22 anos já cai para 2, mas ele continua com o residual e a alta miopia. Então, sempre o que eu faço com esses pacientes? Ó, seus exames são todos normais, mas nós precisamos ter certeza que seu grau não vai mudar e nós temos que ter certeza que seus exames também não vão mudar. Então, eu sugiro repetir os exames após 2 anos. Ele já vai estar com 23 anos, a gente vai ver se essa miopia está absolutamente estável, vamos repetir esses exames todos para a gente ver. E vamos operar com mais segurança. Você imagina, se opera daqui 2 anos, você está acompanhando esse paciente há 2 anos com os exames todos normais. Você está muito mais respaldado em caso de alguma ectasia. E sempre lembrando ao paciente que ele deve fazer um acompanhamento periódico, porque existe uma possibilidade, embora pequena, pela idade e pela alta miopia,
dessa córnea ficar instável e necessitar fazer um crosslink. Risco baixo, mas é um jovem que, se tiver uma ectasia, você vai mudar a história de vida dele. Tá? Principalmente que esses pacientes que não se adaptam com lente de contato, eles ficam com uma situação muito complicada. E são pacientes muito jovens. Muito bem. Então, lembrando sempre isso. Ó. Fator mais importante, topografia. Depois, a profundidade de ablação, que está relacionada ao aquele hemisférico. Depois, a idade. E depois, a paquimetria. Ok? Bom, gente, eram esses casos. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ah, tem mais esse caso aqui. Ó. Vamos lá. Quem vai fazer esse caso aqui? Ó? Esse caso é Chamar o o caso... rádio para apresentar esse caso. Vamos lá, então. Primeira consulta, 67 anos. Relata cicatriz macular no olho esquerdo desde o nascimento. Cirurgia refrativa aos 20 anos de idade. Cirurgia de catarata no olho direito há 2 anos. Cirurgia de anel após a cirurgia de catarata. Veio avaliar a possibilidade de nova cirurgia refrativa. Correção atual. Olho direito. Plano, menos 2,5 a 114, com 0,2 de visão, que melhora com pinhole. E no olho esquerdo, mais 1. Não tem a visão. Dinâmica. Mais 2 a menos 3 no eixo de 90, com a visão de 0,4. Esse aí é o quê? Não melhora com correção? Não melhora com correção. Tem uma placa macular. Sim. O olho esquerdo, né? Uhum. Então, paciente olho único. Uma córnea plana. O anel tá no olho direito. Não, desculpa, não tem anel, não. Isso aqui, eu não entendi, não. Isso aqui, como é que é? Mas pela... Não tem anel, não, tá? Eu acho que eu viajei aqui. Eu estava fazendo outro caso. Gente, eu faço esses casos no meio das consultas. Intervalo de uma consulta e outra, eu vou mexendo nos prontuários lá e vou achando caso. Então, eu confundi. Não tem anel, não. Tem a cirurgia refrativa feita há 20 anos. E a de catarata há 2 anos. E a catarata há 2 anos. E curioso é o seguinte, que apesar de eu ter conseguido melhorar a acuidade visual de 0,2 que ela usava para 0,4, ela falava que não tinha diferença, não. O óculos dela estava igualzinho à minha refração, embora tenha ganho 2 linhas de visão. E isso por quê? Porque é uma córnea muito aberrada. As aberrações são tantas que a acuidade visual, quer dizer, a aberração de baixa ordem, ela não é o principal fator. Você corrige a aberração de baixa ordem e o paciente não relata melhora da visão. E aí, fazer o quê? Casinho bom, né? Esse caso agora é recente, viu? Olha lá, junho de 2024. Uai. Paciente de 67 anos. É um IS todo alterado. Fazer nova refração já foi feito. A córnea está com 33 micra. Ela devia estar uma alta hipermétrope antes da cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata foi muito bem feita. A médica que me mandou que fez a cirurgia. E é também uma retinóloga muito competente. E aí? Bom, eu sugeri a lente de contato, mas ela foi para avaliar a cirurgia refrativa, então provavelmente ela não quer lente. Não entendi. Eu ia sugerir a lente de contato, mas ela foi para avaliar a cirurgia, então provavelmente ela não quer usar lente. Na verdade, eu não vi nos dados ali que ela veio para avaliar a cirurgia, não. Tá, veio avaliar a possibilidade de nova cirurgia refrativa. Aonde? A última linha em cima da correção. Tá certo. É porque é uma situação tão dramática que eu achei que essa paciente nem estava querendo mais cirurgia, não. E a médica lá, a retinóloga, fez a cirurgia e esperava um resultado melhor. Como a paciente ficou muito insatisfeita com o resultado da cirurgia de catarata,
Ela me mandou para ver se eu podia resolver esse problema dela. E aí, o que é que você faria com esse cara? Paciente de 67 anos. Bom, eu tentaria a lente. Você tentaria trocar esse óculos? Não, porque ela não notou melhora. Perfeito. O paciente não melhorou. Não é você que tem que achar que está bom. É o paciente. O paciente achou que não melhorou, não justifica. Então, você colocaria uma lente de contato? Sim, Mesmo com 67 anos? colocaria. Então, vamos ver aqui como é que está a situação. Uai, o que eu arrumei aqui? Ah, tá aqui. Continua. Então, teste lente Aqui. de contato Tá. Então, tá aí. para baixo. Isso. Então, eu propus a ela Lente de contato. teste de lente de contato. Uhum. Olha o que aconteceu. Foi feita a lente de contato escleral, então, no olho direito, que é o olho único, e chegou numa visão de 0,7. Meia periferia. Por que eu fiquei animado com a lente? Porque eu fiz um teste de pinhole. Quando o paciente não melhora com pinhole, esquece. Esquece a lente, não vai dar certo. E ela falou que melhorou. Então, eu falei, opa, então isso abre uma janela para a lente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre lente escleral. A borda, gente, você tem que ter a borda tocando os vasos esclerais sem compressão. Ela estava tendo uma compressão importante, você pode variar a borda escleral, você pode variar, aplanar a córnea, fazer um stip na córnea, você fazer uma compressão na esclera, quando está dando bolha de ar na borda. Então, a lente está com a borda muito aberta. Então, você tem que fechar. Então, você pede uma borda stip de fechamento, pode ser de 1 a 6 níveis. Então, eu pedi um flat para poder a córnea, para a lente não comprimir os vasos episclerais. 3, porque era uma compressão significativa. Então, eu pedi um flat 3 e ela estava também com uma rarefação da fluoresceína. Eu falei assim, se ficar com essa rarefação, ela vai ter um toque. Depois de muito tempo de uso, a lente vai comprimindo a esclera ali, vai dando um tipo um efeito ventosa, e ela fica mais presa no olho, então ela pode ter um toque. Então você tem que tomar um cuidado com isso. E outro problema que veio com essa lente é que ela tinha uma sobrerrefração de mais de 1,5. Então, observe, a lente que eu pedi aqui, ó, menos 2, menos 10,5 de sobrerrefração, distância vértice 9,5, eu pedi uma lente de 11,5. Ela deu uma sobrerrefração de mais de 1,5, eu pedi uma lente de 10. Como ela estava com uma rarefação na meia periferia, com risco de toque, eu pedi um SAG para aumentar um SAG de 50 micra. O SAG era 440, eu pedi um SAG de 445. Certo? E o flat para poder evitar a compressão dos vasos. Então, está aí a lente adaptada nessa córnea. Vocês observam as incisões da RK, né? E aqui já com a lente escleral. Observe aqui a mácula do olho direito, o Arnaldo pode explicar melhor isso para nós, e a mácula do olho esquerdo. Colocada a lente escleral e receitado no óculos de mais 2,5 para perto, para o paciente enxergar de perto. Eu precisava dar a melhor visão possível para longe, já que era uma visão monocular. E sempre que o paciente melhora um pouco com óculos, eu passo um óculos para ele evitar abuso no uso da lente. E, periodicamente, fazer um controle, evidentemente, com a sua médica assistente, que é retinóloga. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Eu digo a vocês o seguinte, por experiência, o conceito de velhice envelheceu. O paciente pode ter 60, 70, 80 anos e ser altamente produtivo. O meu cardiologista tem 82 anos e ele não troca ele por nada, por ninguém, porque ele é muito bom de serviço. 82 anos, está nativo. Outra coisa que é importante, você não deve deixar de propor o melhor tratamento por questões
de comodidade do paciente, por questões de idade ou por questões de limitações físicas. Se essa paciente consegue com 0,8, ela está com 0,8 de visão hoje. Tem lá no consultório esses dias. 0,8 de visão, extremamente feliz. Ela mesmo coloca a lente. Eu ensino o paciente a usar um espelho grande, com o olho do paciente fica bem grande, então ele consegue ter maior facilidade de fixação, já que é um paciente de olho único. O paciente está extremamente feliz porque ela voltou a ter as atividades dela, ela já estava há 2 anos penando com essa visão, porque não conseguia uma boa visão com óculos. E ela agora está muito feliz. E mantém um controle periódico de lente de contato comigo e com a médica dela fazer um exame de retina. Aqui, Arnaldo, o que você pode explicar para nós dessa mácula do olho esquerdo em relação à direita aqui? Reinaldo, eu tô vendo pelo celular, então eu não tô conseguindo ampliar. Parece um buraco macular aí. Você é teimoso. Quando você parar de mexer com o MAC, você vai ver que a sua vida vai melhorar. Parece que gosta de confusão. Aqui. É porque tá muito pequeno. Cláudio, fala com ele aí, A impressão que eu tenho é que temos aí um buraco macular. Não, aqui na verdade é uma cicatriz. Ela tem uma placa de, provavelmente, toxoplasmose congênita. Ah, não tem a retinografia aí, não. É só o OCT, né? Só CT. Muito bem, gente. Acho que tá bom, né? Acho que já. Tá bom, tá de bom tamanho, 9:10, né? Quinta-feira. Tá, então, tá paramos no caso 70. Deixa eu só anotar aqui. Bom, gente, alguém quer fazer algum comentário? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui. O pessoal que for me acompanhar amanhã, pessoal no Ocular Laser, chegar às 11 horas, tem cirurgia 11h30. Ok? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Deixa eu pôr aqui, ó. Caso. O Cláudio está aí? Oh. Ô, Cláudio, e essa novidade agora do Yosemite fornecer as lentes, hein? Que beleza, hein? E o doutor Rafael Rad que o diga. Já começaram a colocar a lente lá? Já começou a pedir. Colocar a definitiva ainda não. Eu fico feliz com isso, viu? Porque, felizmente, aquela doutora Maria Inês, é ela que é a responsável por isso. Felizmente, tivemos uma resposta de uma carta que nós mandamos para ela há mais ou menos 1 ano. Você está lembrado dessa carta, né? Você também assinou. Solicitando as lentes lá para... Mas é isso aí. Antes tarde do que nunca. Via SUS, vocês conseguiram? Então agora nós vamos ter as lentes lá para fornecer para os pacientes. Olha que maravilha. Via SUS? Via SUS. Via SUS. E para todos os pacientes ou para alguma ectasia? Porque eu acho que a Santa Casa também vai conseguir via projeto, mas somente para ceratocone. Não, a portaria é só para ceratocone. Lá para Santa Casa também eu acho que vai ser só para só lente especial. Porque realmente, gente, se o paciente vai usar a lente só por questões estéticas, isso não é uma prioridade médica. Então, esse paciente que eu procure um médico e passa, porque é uma opção dele. A outra situação é a situação da médica, né? O paciente não tem condições, porque são lentes caras. E o paciente realmente de SUS fica muito complicado. Então, que bom que agora vai... Se for começar a disponibilizar lente de contato para todo míope, aí não tem jeito. Eu falo mais de cicatriz, de córnea mesmo. Uma leva de míope com as telas eletrônicas de milhões. Né? Bom, gente, então, uma boa noite a todos, então. Obrigado, Reinaldo. Semana que vem, Arnaldo, eu vou estar viajando. Eu vou aproveitar e vou descansar, que estou precisando fazer viajar. Aí eu vou ficar fora algum tempo. Mas eu vou ter as aulas de lá. Não, mas lá, e já reprogramei as cirurgias também. Oi? Lá é 5G, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Como é que é? Não entendi. A internet na Eslovênia, na Croácia, Montenegro. 5G, né? A internet não é boa, é 5G. Então tá bom, então não vamos ter dificuldade. 6G. Eu dou notícias de lá.
E eu já reprogramei com os fellows também os dias de cirurgia, tá tudo sob controle. Falou, gente. Um abraço para Maravilha. vocês, uma boa noite, então. Tchau, Abraço, Cláudio. Manu. Obrigado, Falou, boa gente. noite, Obrigado, pessoal. então. Até mais. Até amanhã. Até amanhã.